Eu sou a pastora Rita Bittencourt, do Ministério Adoração, o Ministério do Coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. E é com muita alegria que eu venho hoje com a série O Desafio de Amar, no 37º dia. O texto base está em Romanos 15:4 e diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Hoje o tema do 37º dia do desafio de amar é: o amor concorda em oração. O amor concorda em oração. Amém? Ontem nós falamos sobre a palavra, lembram-se? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. A Bíblia diz: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus 18:19. Se alguém lhe dissesse que mudando apenas um aspecto do seu casamento, você teria quase que 100% de garantia de que a vida de vocês como casal melhoraria significativamente, de uma forma significante, você, no mínimo, gostaria de saber que aspecto é esse. Não é verdade? Se alguém for te falar hoje: olha, querida, querido, existe uma coisa, apenas um aspecto do seu casamento que pode mudar 100%, que vai melhorar significativamente o teu casamento. Vocês, no mínimo, gostariam de saber o que é e como é. Para muitos casais cristãos, esse aspecto é uma prática diária, de orarem juntos. Mas alguém que tende a desvalorizar questões espirituais, isso soa bastante ridículo. E se você dissesse para ele que orar junto é um ingrediente-chave para a longevidade matrimonial e para o aumento da intimidade sexual, ele pensaria que você realmente está exagerando. Mas a unidade que cresce entre um homem e uma mulher que regularmente oram juntos cria uma conexão muito intensa e poderosa. Dentro do santuário do seu casamento, orar junto pode operar maravilhas em todos os níveis do seu relacionamento. Quando vocês se uniram como marido e esposa, Deus lhe deu um presente de casamento, um parceiro de oração, permanente, por toda a vida. Quando você precisa de sabedoria para tomar certas decisões, você e seu parceiro de oração podem e devem buscar a Deus juntinhos para que achem a resposta. Quando você estiver sofrendo com seus próprios temores e com suas inseguranças, seu parceiro de oração pode segurar a sua mão e interceder em seu favor. Quando você e seu cônjuge não se entendem e não deixam passar uma discussão ou uma espetadinha sequer, você pode parar um pouco, abaixar as suas armas e ir com o parceiro em direção a uma oração de emergência. É uma oração emergencial nesse momento. Parem de brigar, de se espetar, de se ferirem e vão orar. É difícil não voltar atrás quando você está ouvindo de seu cônjuge clamar a Deus humildemente e pedir a Deus por misericórdia em meio da sua pior crise. Realmente é muito difícil alguém querer continuar brigando, vendo o cônjuge orando, se humilhando na presença de Deus aos pés da cruz. Que lindo isso! Em sua presença unificadora, a discórdia se rende à beleza. Orar por seu cônjuge leva seu coração a se importar mais profundamente com ele.
Porém, ainda mais importante que isso, Deus, Ele se agrada ainda mais quando vê vocês dois se humilhando e buscando a sua presença, a sua face juntos. A bênção de Deus desce sobre vocês quando concordam em oração. A palavra que Jesus usou quando falava de concordância em oração dá a ideia de uma sinfonia harmônica. Duas notas separadas, tocadas cada uma a seu tempo, soam de maneira diferente. Elas são opostas uma à outra, mas se tocadas ao mesmo tempo em concordância, elas criam uma agradável sensação de harmonia. Que linda essa comparação que Deus faz aqui com o casal. Juntas, elas têm um som mais pleno, mais completo do que quando tocadas separadamente. Concordar em oração é assim. Mesmo em meio a desentendimentos, isso atrai ambos em direção ao que realmente importa. Coloca você num solo comum, face a face com o Pai. Restaura a harmonia em meio à contenda. A igreja, que nas Escrituras tem uma conotação de casamento Cristo, pode às vezes ser o lugar onde o conflito governa. A discórdia, que surge de vários problemas, pode afastar a igreja de sua missão e interromper o livre fluir da adoração e da unidade. Por vezes, líderes cristãos percebem que está acontecendo algo e acabam com as discussões e chamam o povo de Deus para orar. Ou seja, muitas vezes o seu problema, o problema do seu cônjuge, vai afetar o corpo de Cristo, a igreja onde você congrega, aonde você tem comunhão. E o líder, a líder da sua igreja, deve perceber e chamar o povo de Deus para orar e clamar. Em lugar de continuar com a discórdia e permitir que mais sentimentos sejam feridos, eles buscam a unidade de voltar o coração para Deus e pedir ajuda a Ele. A mesma coisa acontece em nossas casas. Quando existe a intervenção da oração, mesmo em pontos elevados de discórdia, ela estanca o sangramento, aquieta as vozes altas. Aleluia! Quando você entende na presença de quem está, a oração lhe tranquiliza. A oração funciona como um tranquilizante na sua vida e no seu casamento. Mas a função da oração é muito mais que acabar com brigas. A oração é um privilégio a ser curtido em uma base diária e consistente. Quando você sabe que o tempo de oração lhe espera antes de ir dormir, ele mudará a maneira com que você passa as suas noites. Mesmo se as orações de vocês forem frequentes, curtas e objetivas. Isso se tornará um compromisso permanente de manter Deus no centro de tudo em sua vida. É verdade. Iniciar um hábito, como pode parecer a princípio, desconfortável e embaraçoso. Talvez se você não tem esse hábito, não vai ser tão fácil, tão simples e pode até parecer embaraçoso. No mínimo, esse hábito lhe surpreenderá com o seu peso e sua responsabilidade quando você realmente tentar fazê-lo. Mas tenha em mente que Deus deseja que você se envolva com Ele. De fato, Ele lhe convida e fará você crescer à medida em que você levar isso a sério e superar as vezes que você não sabe o que dizer. Você olhará para o passado nesta aliança comum que percorre tudo, desde aquela simples decisão até o que diz respeito a decisões mais sérias, e de muito grato a Deus por esse aspecto que mudou tudo. Essa é uma área onde é essencial que ambos concordem.
Pergunte hoje para o seu cônjuge se vocês podem começar a orar juntos. Converse sobre a melhor hora para fazer isso, seja pela manhã, no horário de almoço ou antes de dormir. Olha, utilize esse tempinho para colocar as suas preocupações, discórdias e necessidades diante do Senhor. Não esqueça de agradecê-lo pela provisão e pelas bênçãos. Mesmo que o seu cônjuge se recuse a fazer isso, decida ter esse tempo de oração diariamente, ainda que sozinho. Você, mulher, você, homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Anote quando o desafio de hoje estiver completo. O que você pode fazer para que seu marido ou para que sua esposa estejam dispostos a orar junto com você? Se vocês concordam em orar juntos, como é que foi isso? Como foi essa experiência para você? O que você aprendeu com tudo isso? Eu desejo uma família ungida, abençoada, cheia da presença, da glória de Deus, que através da oração vocês aprendam a ter mais intimidade no casamento e intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração da pastora Rita Bittencourt. Eu amo vocês.